Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa aula aqui 209. Nossa aula de número 209 aqui pelo Novo Mercado. Eu me chamo Ícaro de Carvalho. Se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia e o horário, da Estelar. O nosso tema de hoje é a filosofia do novo mercado de produção de conteúdo orgânico. Algumas pessoas aqui que acompanham Ó, diretor, nós temos chat, então? Sejam muito bem-vindos a todos. Quantas pessoas nós temos aí já online? O pessoal já está entrando, né? Algumas pessoas que acompanham com mais frequência as nossas aulas podem estar se questionando, putz, mas nós temos a aula 186, 187, 188, que fala justamente sobre essa postura da produção de conteúdo orgânico aqui no Instagram. E as pessoas que levantem essa questão, elas não estão erradas. Primeira coisa que eu falo para você que está chegando aqui pela primeira vez, quem aqui está pela primeira vez assistindo o Novo Mercado, quem aqui está assistindo a primeira aula da vida, seja muito bem-vindo. Provavelmente você chegou aqui pela promoção do cancelamento. Então, a primeira coisa que eu já passaria de lição de casa para vocês é, logo após essa aula, assistam às aulas 186, 187 e 188. Confirma para mim depois aí, diretor Gustavo, se são essas as aulas de Instagram. São elas, não é? 186, 187, 188. Após essa aula aqui, assistam essas 3 aulas, porque lá nós vamos falar sobre os princípios técnicos de produção de conteúdo no Instagram. Ali você vai entender como é que você deve usar ou não marcações, hashtags, os stories, como você deve fazer o seu trabalho de feed, quando usar feed, com que frequência. Aqui nessa aula, agora 209, eu quero falar um pouco sobre os princípios gerais da nossa filosofia. Você primeiro faz alguma coisa por muito tempo e depois você racionaliza ela. Então, nas 186, 87, 88, eu fazia, ali eu mostrei para vocês na prática como é que eu faço esse trabalho de Instagram. Após todas essas aulas, eu racionalizei esse processo. Não é algo definitivo, eu não estou aqui achando que com 40, 45 minutinhos de aula eu vou explicar todo o racional que existe por detrás da minha maneira de criar conteúdo no Instagram, mas eu espero que seja um bom pontapé. Então vamos lá. Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu penso na produção de conteúdo orgânico no Instagram. Vem para mim nos slides aqui, diretor. Tem miniatura minha, não? Tem, não pode ter que... agora, o diretor tá ligeiro, todas as balas desse cara estão no gatilho. Eu vou mostrar pra vocês como é que Instagram funciona na minha cabeça. Eu não sou dono... Então vamos lá, vamos pros disclaimers, né? Eu não sou dono da verdade. O meu método não é o melhor que existe. Os outros métodos dão certo também. Então, por exemplo, o Érico tem o método de criar Nutella, raiz. Essas coisas funcionam também. Cada um tem o seu jeito de criar conteúdo. O Sobral tem o jeito dele de criar conteúdo. O Mairo cria o conteúdo dele de outro jeito. O Ladeira cria o conteúdo dele de outro jeito. O Thiago Tesman cria o conteúdo dele de outro jeito. Cada um tem o seu jeito. Eu só posso mostrar para vocês como é que Instagram funciona na minha cabeça e como é que eu criei uma conta em menos de 2 anos que foi do 0 para 600 mil seguidores. E que eu sempre digo, com muita ajuda, com muita marcação, mas enfim, essas marcações elas não seriam suficientes, elas não seriam duradouras, e elas não bastariam se o perfil não estivesse sempre muito recheado, muito preparado, com muito conteúdo bom. Então não é só, você recebeu umas marcações aí e as coisas funcionaram, né? Então vamos lá. O que eu quero passar para vocês? Deixa eu tentar abrir a minha cabeça e mostrar como é que o Instagram funciona na cabeça de vocês. Existem 4 elementos que estão presentes dentro da nossa filosofia aqui do Novo Mercado de produção de conteúdo. A primeira delas é produção de conteúdo constante e diário. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é: todos os alunos que estão aqui, todos aqueles que estão no Novo Mercado e que vão se dizer alunos do Novo Mercado, quando vocês me mandam direct, Ícaro, eu tô começando agora, Ícaro, tá difícil, Ícaro, eu tô chegando agora, e caramba, XYZ. A primeira coisa que eu faço é entrar no perfil de vocês e ver se pelo menos 20 stories estão feitos. Você sabe qual é o percentual de pessoas, a média de pessoas
que possuem pelo menos uns 20 stories, que eu vou lá, a Mariazinha reclamou da vida, tá dizendo que tá difícil, que a caixinha dela não tem muitas respostas. Aí eu vou lá no perfil da Mariazinha e o que eu descubro? Que ela não tem nenhum story. Então a primeira coisa que eu vou fazer e que eu vou colocar na cabeça de vocês é que se você quer produzir conteúdo dentro da nossa filosofia de conteúdo aqui do Novo Mercado, você tem que estar produzindo conteúdo constante e diário. Eu vou mais pra frente falar até no número de conteúdos que eu recomendo para vocês, mas estejam certos e dispostos a produzirem sempre. O ponto número 2, e é o ponto que eu acredito que é o que mais diferencia a minha forma de produzir conteúdo da forma dos nossos principais concorrentes, né? Muitos dos nossos concorrentes são inclusive nossos amigos aqui da empresa, mas aluno do Novo Mercado produz conteúdo, produz informação útil, qualifica o cliente. Quem produz propaganda é o concorrente. Propaganda pra gente é uma exceção. Vocês vão ver que existe um momento onde você faz propaganda forte, onde você liga todos os remarketings, onde vocês recebem um monte de anúncios, mas esse período é muito curto e já acabou. Vocês receberam um monte de anúncios agora da promoção do cancelamento. E foi um monte. Vocês receberam no YouTube, receberam no Facebook, no Instagram, receberam em tudo quanto é display do Google. Vocês iam lá olhar a Bíblia online, aparecia últimos dias, está acabando. Só que é um período muito curto. Um período de 5, 7 dias, e aí nós já encerramos isso e voltamos à programação comum. Qual é a programação comum? Produzir conteúdo útil, que interessa, que qualifica, que converte. Então, o primeiro ponto, você sempre estará disposto a produzir conteúdo. Vai produzir conteúdo na caixinha de manhã, à tarde, à noite, vai fazer feed, vai responder os directs, vai procurar o best comment, o melhor comentário do dia, vai aprender isso lá na aula 120, 186. Segundo ponto, pessoal, esqueça a propaganda. Esteja disposto a passar pelo menos uns 2 meses só fazendo conteúdo, sem fazer propaganda nenhuma. Para de fazer propaganda. As pessoas que fazem propaganda, elas bebem água do mar. Elas juram que estão matando a sede, mas na verdade estão ficando mais desidratadas ainda. Terceiro ponto, você deve manter a sua página sempre pronta. O que significa manter a página sempre pronta? Você tem que ter um CTA claro, simples, de uma linha, com uma URL que direciona a pessoa para algum lugar. Ai, cara, eu não tenho site nenhum. Eu não tenho site para direcionar as pessoas. Crie um grupo no Telegram, uma lista de transmissão no Telegram e diga dicas diárias de XYZ grátis. Dicas grátis sobre nutrição, alimentação, carreira, oratória, vendas, o que quer que seja. Reformas de casa. Colocar a mesa. A Sica, aluna nossa, vendeu agora, eu não sei se vou falar o valor, né? Mas muitos múltiplos 6 dígitos ensinando as pessoas a fazerem mesas, arrumarem mesas para receberem as pessoas. Entre no nosso grupo de Telegram, no nosso grupo VIP, nosso grupo exclusivo, link ali embaixo. A página tem que estar pronta. Você tem que estar com seus stories à medida do possível limpos. Eu deixo os meus stories limpos, com 600 mil seguidores, eu deixo meus stories limpos todos os dias. Tanto a pasta de geral, quanto a pasta de amigos, a outra pasta lá que eu não consigo, é humanamente impossível, mas mesmo assim eu boto umas 200 mensagens para dentro todo dia. Sua página tem que estar pronta, é aqui que está seu dinheiro. Eu fiz questão de postar alguns prints hoje sobre pessoas que fizeram dinheiro, só respondendo caixinha. Só respondendo caixinha. E aí o quarto ponto, você tem que vender pouco. Você tem que fazer pouca propaganda. Você tem que encher pouco o saco das pessoas. Mas, quando você for encher o saco das pessoas, quando você for pedir para elas pegarem o cartão e passarem, você vai ser muito forte mesmo, muito repetitivo, mas por um número pequeno de dias. E aí nós chegamos
no que eu acredito, eu estava desenhando isso, eu estava desenhando isso daqui enquanto estava preparando a aula, né? O que eu acredito que seja a disposição ideal, como funciona na minha cabeça, para a produção de conteúdo aqui dentro do Instagram. Durante 95% do tempo você produz conteúdo. 95% do seu tempo você está respondendo caixinhas, tirando dúvida das pessoas, fazendo post de feed. Esses 5% que representam carrinhos de 5 a 7 dias, ou se você quiser ser ainda mais forte, você pode falar de carrinhos de 24 horas ou de 48 horas, que nós chamamos de flash opening, uma abertura relâmpago, né? Estão dentro desses 5%. Então, quando vocês falam assim, Ícaro, faz muito tempo que você não faz um desafio. Faz muito tempo. Olha que loucura. Eu acabei de abrir carrinho. Acabei de fechar carrinho. Mas eu não tenho a sensação de que eu fiz um lançamento. O meu público não sente que eu fiz um lançamento. Você pega outras pessoas do mercado, caras gigantes, como o Nigro, por exemplo. O Nigro, todo mundo vê o Nigro fazer um lançamento. Porque o lançamento do Nigro é um senhor lançamento. É um modelo, inclusive, que foi criado aqui dentro da escola, não é? O Desafio 21 Dias é um modelo de lançamento do novo mercado. O Nigro é o maior nome que usa o modelo de lançamento, mas ele foi criado aqui dentro da escola, né? É lógico que cada um vai fazendo o seu modelo diante da sua personalidade, mas assim, o conceito de 21 dias de live dentro do Instagram nasceu aqui. O Nigro faz um tremendo lançamento, com cara de lançamento. Então tem post de feed todo dia, tem um monte de post de Telegram, tem um monte de gente remarcando, tem um monte de publi, tem um monte de... É um lançamento. E quando chega ao final, eu sei que ele está cansado, desgastado. É um cansaço do cacete fazer isso. E o público também sente o lançamento. Nossa, esse lançamento do Nigro, caramba, foi bem, não é? O Joel faz lançamento, começo, meio e fim, lançamento marcado ali, começou, pessoal, inscrições encerradas, pessoal. Como o Ícaro gosta de fazer, é um lançamentinho. E por que eu gosto de um lançamentinho? Porque é muito rápido, gera caixa e não enche o saco das pessoas. Então você entra, faz alguns milhões e sai, e de repente no outro dia alguém entra e fala: nossa, você lançou, caramba, perdi, abre de novo. Não, cara. E você vai criando aquele efeito mente blindada. Que até hoje as pessoas ficam: quando você vai abrir? Quando você vai vender? Quando você vai vender? Nunca mais. Como nunca mais? Nunca mais. Não, mas eu não acredito, mas não é brincadeira, os caras falam isso o tempo todo. Não. Então, assim, eu gosto de entrar, vender e sair muito rápido. Essa é a minha característica. Eu não gosto de encher muito o saco das pessoas. Então, eu gosto de carrinhos curtos. Eu gosto de carrinhos de... Eu nem sei como apagar tudo aqui, né? Deixa eu ver se apaga. Não. Eu gosto de carrinhos de... Por que eu não consigo aqui? Não sei por que, diretor. Eu gosto de carrinhos de 5 a 7 dias. Eu gosto de encher pouco o saco das pessoas. Eu gosto até de um outro movimento, que eu não ia falar aqui hoje, mas que eu acho que é muito importante, chamado Flash Opening. Eu faço um carrinho de 7 dias. Imagine que eu poderia fazer isso, inclusive agora, na promoção do cancelado, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer outro carrinho mais pra frente. E eu faço o quê? Eu dou uma semana e eu abro por mais 48 horas o carrinho de novo. Como um lançamento, ele tem essa dinâmica, primeiro dia, dele vai caindo, último dia. É a tal da carinha do Batman, né, que a gente fala. Como o lançamento tem essa dinâmica de primeiro dia e último dia e sétimo dia,
O que a gente espera? Como as pessoas só agem por escassez, a gente dá uma semana e fica só postando conteúdo, depoimentos. O que entra aqui nessa uma semana de descanso? As pessoas agradecendo, depoimentos de quem já aplicou e deu certo, gente que tá gostando pra caramba, gente que tá printando conteúdo. O que a gente quer criar aqui? A gente quer criar aqui arrependimento. Eu quero que todas as pessoas que não passaram o cartão aqui pensem: perdi uma boa oportunidade. Caramba, fiquei de fora. Fui no suporte e pedi para entrar e eles disseram que não dava mesmo. E depois de uma semana, pode ser até 10 dias, você vai só produzindo conteúdo e lembrando a pessoa que ela perdeu a oportunidade. No retorno, você faz o que a gente chama de flash opening. Você volta e fala assim: pessoal, é o seguinte, vou abrir uma exceção. 24 ou 48 horas de carrinho para vocês comprarem agora. Qual é o objetivo de uma flash opening? Qual é o objetivo de uma flash opening? Reproduzir ou o primeiro ou o segundo chifre do Batman, né? Ou a primeira pernada de vendas ou a segunda. Geralmente a segunda é uns 30% maior que a primeira, 50% maior que a primeira. A ideia então aqui é reproduzir essa outra pernada. Por quê? Porque aí você estaria, de fato, fazendo uma coisa que não é uma característica do... Não é uma característica do lançamento, que é fazer 3 pernadas. Lançamento não faz isso. Lançamento é só isso daqui, ó. Então a gente artificialmente cria uma terceira pernada com essa estratégia que a gente chama de flash opening. Eu vou fazer um pit stop sobre flash opening. Eu vou explicar ele em 15 minutos, quais são os princípios, né, de flash opening. Mas enfim, eu gosto de engajar muito, produzir muito conteúdo e vender muito pouco. Eu gosto de encher pouco o saco da minha audiência, eu gosto de fazer muito remarketing muito forte, mas acabar rápido. Então, qual que é o principal problema? Qual é o calcanhar de Aquiles da minha filosofia? Todo mundo tem que ter autocrítica para saber que existem pontos fortes e existem pontos fracos. E à medida que eu mesmo evoluo, vocês vão vendo que o Ícaro de hoje, ele tem uma outra visão em relação ao Ícaro das primeiras aulas. À medida que eu evoluo, eu tento ser mais autocrítico em relação às minhas próprias estratégias, né? Qual que é o grande perigo, o ponto fraco de uma pessoa que gosta de produzir conteúdo dentro da minha filosofia? Produzir conteúdo para sempre. Eu julgo que essa é a grande fraqueza de quem gosta dessa filosofia do novo mercado. Porque você vai se sentir muito confortável produzindo conteúdo o tempo todo. E o Ícaro, o professor, ele não vai te mandar fazer propaganda o tempo todo. A escola do novo mercado é uma escola de muito conteúdo e pouca propaganda, propaganda rápida, forte e carrinhos rápidos. Então, assim, o maior perigo que você tem para passar por aqui, por essa escola, é se viciar em só produzir conteúdo e não fazer CTA nunca. O que eu recomendo, até sendo bem sincero, e é por isso que nós estamos reforçando aqui as nossas áreas de propaganda, não é? Já entraram módulos de tráfego, Google, e vai entrar cada vez mais. Mas eu falo, procure até outras pessoas que são mais fortes em só fazer propaganda. Nós temos players no mercado que fazem muita propaganda, que são muito fortes em propaganda. Aprende com um cara também. Aprende com um cara também. Só que do lado de lá você também tem fraquezas. Você vira um cara que só faz propaganda. Veja a minha live especial, aí você sabe que o cara vai vender. Entre na minha lista, aí você sabe que o cara vai só vender. Entre aqui e se cadastre para receber tal coisa. Você sabe que o cara vai só vender. Então, cada estratégia tem o seu ponto fraco. Para tentar sanar um pouco dessa fraqueza, não é? Dessa inclinação a não vender tanto, eu gosto de engessar o meu pensamento com os ciclos. Faça ciclos de 90 dias de produção de conteúdo. E ao final de um ciclo, você tem que vender. Você tem que vender alguma coisa.
Você tem que vender alguma coisa. Então, por exemplo, o Pablo Ricardo falou agora, o Nathaniel Oliveira é o rei de vender direto. O Nathaniel é muito forte de vendas. O Juliano Torriani, que é meu amigo, também é muito forte de vendas. O André Cia é muito forte de vendas. Os caras estão sempre muito marketing digital, muita venda, 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 venda. Então, assim, também aprenda essa pegada, entendeu? Também aprenda isso daí. É importante. Aqui você aprende muito conteúdo. Enfim, você vai aprendendo outras coisas. Qual é a saída mais segura, na minha opinião? Sendo o cara mais sincero possível. Se obrigar a vender. Então comece a pensar em ciclos. Se você está falando assim, Ícaro, eu entendi, eu gosto da sua filosofia, ela faz sentido, ela é uma filosofia forte, e é forte mesmo. Ela tira essa pecha de vendedor que eu tenho o tempo todo. Eu não quero ser esse cara que enche o saco de todo mundo, eu gosto de fazer propaganda, ótimo. Então eu falei assim, que dia é hoje? Que dia é hoje, diretor? Que dia é hoje? 22. A gente está aqui no dia 23. O diretor tá bom de calendário. Você conta 90 dias, joga lá para frente. Ícaro, eu vou começar hoje então. Eu vou começar hoje um ciclo de 95% de conteúdo, 5% de vendas. Aqui, ó. No dia 83, no dia 83 eu vou abrir carrinho. 7 dias de carrinho. Eu vou abrir 7 dias de carrinho. Tá bom. Comece a partir de amanhã, porque hoje já foi o dia, né? Conte 83 dias e você sabe que você tem que vender alguma coisa por 7 dias. Só assim você vai se obrigar. E aí eu faço o quê, Ícaro? O que eu produzo nesses 83 dias? A gente vai chegar lá. Mas se você não se obrigar, você vai cair nessa tentação de produzir conteúdo o tempo todo. Qual é a única exceção, Ícaro? Existem 2 exceções aqui. Existem 2 exceções. A primeira exceção é se você vende assinatura. Se você vende assinatura, você tem que vender todo dia. Se você vende assinatura, você tem que vender todo dia. E o segundo ponto. E qual é o segundo ponto, Ícaro? Se você vende perpétuo. Se você vende perpétuo, é lógico que você vai ter que vender todo dia. Agora, se você não vende assinatura e não vende perpétuo, se obrigue a vender em 83 dias. Eu vou até pensar em criar uma aula onde eu crio um checklist desses 83 dias, tudo que eu vou fazer em cada um deles, e esses últimos 7 são lançamento. Checklist 83 dias. E os últimos 7 são os lançamentos, você fecha 3 meses e dá para você fazer 4 negócios desse por ano. Ah, Ícaro, mas não demora, eu queria fazer todo mês. Tem um problema, se você oferece todo mês, se você é um cara que lança muito forte, você pode exaurir as pessoas. Você pode cansar as pessoas. Porque qual que é o principal elemento na hora da venda? Escassez. Se você vende todo mês, qual é a escassez que você tem? Algumas pessoas estão chegando agora e estão perguntando, eu não estou entendendo algumas coisas, Ícaro, algumas nomenclaturas. Perpétuo, o que é perpétuo? Ah, mas que preço eu vendo? Pessoal, quem quiser saber sobre preços, aula 147, 148 e 149. Eu quero ver quantos números eu ainda vou conseguir decorar de aula. E para quem quer saber sobre um produto perpétuo, aula 152. Então, se você está chegando agora, se você está tentando entender um pouco disso, se você ainda está tentando entender um pouco sobre essas nomenclaturas que a gente usa aqui, quer aprender sobre preço? 147, 148, 149. Quer aprender o que é perpétuo, quer aprender a fazer uma assinatura, quer aprender a fazer uma microassinatura? Aula 152. Vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Isso daqui é o que vai te obrigar a sair desse conforto que é não vender nunca. Porque não vender nunca é um conforto.
Quando você tem só uma ideia, olha, você vai saindo para os seus amigos e para os seus parentes falando assim, olha, eu vou ter um negócio aqui na internet que eu estou montando, vai ser legal, eu estou montando um pet shop, eu estou montando um e-commerce, eu estou montando eu vou fazer dropshipping. As pessoas ficam esperando se vai dar certo ou errado. Alguns vão te criticar, outros vão falar bem. Mas quando você começa o teu negócio e tem 0 vendas, quando você começa o teu negócio e tem 0 vendas, isso daqui deixa de ser uma promessa, isso daqui passa a ser um fracasso. Então é comum que o seu cérebro postergue isso. E você fique meses e meses e meses só produzindo conteúdo. Então essa é a fuga para isso daí. Tá, Ícaro, eu tenho que produzir por 90 dias. Eu tenho que produzir por 90 dias. Mas como eu produzo? Como você? Como é que sua cabeça produz isso daqui? Como eu produzo? Vamos lá. 60% de conteúdo. Isso daqui ficou legal. 60% de conteúdo técnico. Presta atenção nisso daqui, que esse é o centro da aula. Isso daqui é o centro da aula. 60% do conteúdo que você vai produzir durante esses 90 dias, 60% do conteúdo dos stories que você vai produzir, das caixinhas que você vai produzir, dos posts de feed que você vai produzir, são conteúdos técnicos. O que são conteúdos técnicos? Sabem aqueles conteúdos que eu respondo, que tem a minha fotinho sentada, ou que tem fotos minhas no escritório, ou que tem fotos aqui dos meninos no escritório? Conteúdos sobre marketing digital, vendas, negócios, são conteúdos que se relacionam aos produtos que eu vendo, às necessidades do meu público. Então, se você é um nutricionista, o que é conteúdo técnico? Falar sobre alimentação, falar sobre dieta, falar sobre creatina é bom ou não, falar sobre whey protein, qual que eu compro, falar sobre pré-treino, o que é que você recomenda, se toma pré-treino ou não, se faz bem, se faz mal, como é que você calcula os macros da sua dieta. Se você é um vendedor, quais são as técnicas de vendas, a diferença de vender para homem e para mulher. 60% do seu conteúdo deve ser técnico. Deve trazer conhecimento ou soluções para a sua audiência. 30% deles são conteúdos sentimentais. Conteúdos de aproximação. O que são conteúdos de aproximação? Conteúdos que não possuem fundo técnico, fundo útil. Útil no sentido de utilidade mesmo. São conteúdos que servem para fazer o público gostar de você. O conteúdo técnico, ele tem como função fazer o público aprender com você. Uau, esse cara é bom, esse cara é qualificado, esse cara tem as respostas, esse cara está bem informado, esse cara sabe do que ele fala. O conteúdo emocional é um conteúdo para as pessoas gostarem de você, para as pessoas confiarem em você, para as pessoas se sentirem suas amigas. São conteúdos sobre família, valores. Eu não quero falar de família. Fala sobre valores, fala sobre a importância da honestidade, da transparência, fala sobre a importância do trabalho duro, fala sobre a importância de coisas que te trouxeram até aqui. Se você é um advogado, fala sobre questões envolvendo o bom senso de justiça, do bom prestador de serviço, do quão a boa justiça é importante, do papel do advogado diante da sociedade. As pessoas precisam gostar de você. As pessoas não precisam apenas aprender com você, elas precisam gostar de você. E 10% do assunto é assunto de fundo cômico. Quando eu falo cômico, não entendam só piada. Isso daqui é o que eu chamo de válvula de escape emocional. Quando você fala muitas coisas duras, quando você fica dando muitas lições sobre abandone, por exemplo, tem algumas frases que eu não acredito que eu falo. Que se eu fosse o meu marqueteiro, se eu fosse um cara olhando a marca de fora, eu ia falar, cara, o que esse cara tá falando? Ele fala umas coisas muito duras. Por exemplo, a mulher precisa aprender a abandonar. Porra, tem um risco de marca envolvido, não tem?
Tem um risco quando eu falo isso, mas eu acredito nisso. Se eu fizesse apenas isso, só palavras técnicas, vou te ensinar só marketing digital. Eu teria, presta atenção, 60 mil seguidores. Porque são as pessoas que querem aprender só sobre marketing digital. Se eu falasse só sobre isso, eu seria um desses caras que não consegue vender. Porque fica só postando foto de família e foto de tomando café e foto de estou no restaurante, que legal, gratidão, felicidade, a vida é muito boa. E ninguém se importa com isso, cara. Só com isso, sem utilidade, só com isso ninguém se importa. E se eu fizesse só isso, eu poderia até ter 2 milhões de seguidores, mas eu seria só uma página idiota de humor. Porque o humor é aquela página que tem 1 milhão de seguidores, mas o cara não consegue monetizar ela. Então isso daqui é importante. Por que o humor é importante? Por que o meme é importante? Por que uma piada no lugar certo? Por que uma válvula de escape emocional? Por que uma válvula de escape emocional no lugar certo, na hora certa, ela funciona? É só vocês lembrarem como a cabeça de vocês reage quando vocês estão nos meus stories. Vocês veem um post forte sobre algo de muita personalidade, sobre uma posição religiosa. Aí depois vocês veem um post forte sobre trabalho. Aí vocês veem o terceiro post forte sobre como eu estava fudido há sei lá quantos anos atrás. E aí o quarto story é um meme do Charles Henrique Pédia, falando que ask significa arroz em inglês. E você ri, seu cérebro dá uma rebutada, aquela pressão do seu cérebro baixa, e você está pronto para aguentar mais 4 stories. Mais pesados. Só que você não vê um próximo story mais pesado, você vai ver uma foto do meu filho jogando o joguinho do coração. Novamente, baixa a pressão do cérebro. Você volta a se aproximar do celular. Você sorri, você interage. E aí, naturalmente vem o próximo post, aí sim, educando. E você continua, e você continua, e você continua. É preciso buscar esse equilíbrio. Quando tem alguém consumindo os seus stories, quando tem alguém consumindo o seu conteúdo, a cabeça do cara funciona mais ou menos assim. Deixa eu ver como é que eu chamo aqui. Concentração. Conforto. Vamos lá. Aqui tem a concentração e aqui tem o conforto. Nós temos um problema aqui. Nós temos um impasse aqui. O cara só compra quando ele está concentrado. Só que ele só continua, ele só retém quando ele está confortável. Esse é o grande impasse que você demora 13 anos para perceber. O cara ele só compra quando ele está concentrado. Ele só reage ao seu pedido de compra quando ele está concentrado. Mas ele só continua vendo os seus stories, cleque, 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 cleque. Se ele está confortável, se ele está se sentindo confortável. Então, se você postar só coisas sérias, esse cara vai ficar concentrado. Só que ele não vai reter. Ele vê 2 ou 3 respostas muito pesadas, ele fala, puta, hoje o Ícaro tá só pedrada, esse cara é um idiota. E tem outro problema. As pessoas que estão chegando agora no seu perfil, elas fazem o quê? As pessoas ficam em choque. Elas falam, não acredito, esse cara é muito grosso, esse cara é um idiota, esse cara tá falando que o preço do arroz isso, aquilo outro. Então você tem um dilema aqui.
As pessoas elas só compram quando elas estão concentradas, mas elas só ficam quando elas estão confortáveis. Então, para que serve a válvula? Você vai postando coisas pesadas, 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 você usa uma válvula. Pesada, 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 você usa uma válvula. Pesada, 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 você usa uma válvula. É o máximo de equilíbrio que você pode chegar. Você pode fazer um CTA aqui, mas logo depois do CTA você tem que ter uma sequência de 2, 3 posts mais engraçados, mais de humor, mais legaizinhos, porque senão o cara vai... Além de me dar pesada na bunda, você ainda tá me pedindo para comprar alguma coisa. E aí fica muito pesado. E tudo é muito pesado. O Eduardo falou, foi o que eu senti quando conheci o Ítalo. O Ítalo ele tem um perfil muito mais pesado que o meu, por exemplo. Porque o Ítalo não é um marqueteiro. O Ítalo não está preocupado como eu estou em deixá-los confortáveis. Nossa, mas se eu der pedrada demais nas pessoas, se eu bater demais nelas, elas vão dar churn, elas vão dar o que a gente chama de bounce, elas vão sair. Então eu tenho que pôr arquétipos mais amigáveis, eu tenho que postar uns memes, eu tenho que fazer umas piadas. O Ítalo ele tá lá com outra missão. A missão de um profissional de saúde, a missão de um profissional de espírito, uma missão de um cara que tem uma preocupação com a natureza espiritual das pessoas que seguem ele. Então o cara tá lá para dar pedrada. Pedrada, 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 pedrada. Tem gente que adora, tem gente que recua. Mas mesmo assim o cara é um fenômeno gigantesco. O maior do Brasil, eu sempre digo. O maior case brasileiro, é inquestionável. Outras pessoas ainda chegam no meu perfil e dizem, nossa, Ícaro, o seu perfil é muito grosso. Ou seja, até eu sou encarado. Só que agora eu vou ter que passar uma dica para vocês que pode ser que eu me arrependa depois de um tempo, pode ser que eu revise essa opinião. Nossas opiniões estão sempre sendo revisadas, né? O cara que não aceita umas cutucadas, ele não compra. Quando você vai no Twitter e vê aqueles caras que ficam falando anti-coach, anti-isso, anti-aquilo, os caras, o twitteiro, né? Você percebe que todo mundo dá risadinha, mas ninguém ali construiu um modelo de negócio rentável. Porque o cara que não aceita nenhuma cutucada, o cara que não aceita nenhuma crítica porque ele não está disposto a melhorar em nada, ele não compra. Porque presta atenção, se esse cara não é capaz, pega o teu primo, pega teu irmão, pega, sei lá, a pessoa que você tem como comparação com uma pessoa mais frustrada, mais estacionada, aquele cara que é mais acomodado na vida, duvido que esse cara aceite críticas. Ele pode ser até que ouça críticas, mas eu duvido que ele vá lá implementar as mudanças. Porque o estacionado, ele está mais preocupado com videogame, ele está mais preocupado com a brincadeira, ele está mais preocupado com ficar deitadão. Ele não está afim de emagrecer, ele não está afim de melhorar o visual, ele não está afim, não é nem por estética apenas, é para estar melhor apresentável, para refletir melhor os valores da sua marca, ele não quer arrumar a postura dele, ele acha que as pessoas têm que aguentar a cara feia dele o dia todo. Pessoas que aguentam provocações são pessoas que estão dispostas a mudar. E quem mais compra soluções são as pessoas que estão mais dispostas a mudar o tempo todo. Então não esqueçam disso. Pode ser que eu atualize minha opinião, mas eu acho que até agora sim. Então vamos lá. 60% do conteúdo que você vai postar é um conteúdo técnico, que dialoga com a sua profissão, com aquilo que você ensina, com o objeto central do seu negócio, com o core do seu negócio, né? O americano chamaria isso de core business. 30%, conteúdo que farão as pessoas gostarem de você. E 10%, reserva de humor, válvula de escape emocional. E aí, uma coisa importante, quando você está postando isso daqui,
Enquanto você não está lançando, essa dinâmica ela pode se repetir para sempre. Aqui no meio dos seus 95%, você pode postar sempre assim. Ah, Ícaro, eu vou postar 40 stories por dia. Pode separar. 60% técnico, 30% das pessoas gostarem de você, 10% de uma válvula de escape humorística. Ah, Ícaro, mas agora eu entrei no lançamento. Agora eu estou naquela parte meio forte de 7 dias que eu vou vender. Quando você estiver chegando uns 10 dias antes do seu lançamento aqui, quando estiver faltando uns 10 dias antes do seu lançamento, você adiciona a essa sequência 15% de depoimentos ao longo do dia. Ah, Ícaro, se entra 15, eu tiro quantos? Tira 10 daqui, tira 5 daqui. Você vai sentir. Ou tira os 15 daqui, você vai sentir. Por exemplo, hoje, vamos ser sinceros, essa não é exatamente a minha configuração. Hoje eu devo ter tranquilo uns 50 técnico, ou talvez 40 técnico, 40 coraçãozinho e uns 20 de humor. Hoje eu devo ser assim, hoje eu devo ser 40, 40, 20 aqui. Mas é porque eu já estou há 2 anos com vocês aqui comigo todo dia. Vocês já estão me seguindo há muito tempo. Eu já posso não ser tão técnico assim, porque eu tenho 210 aulas de retaguarda comigo. Eu posso diminuir esse conteúdo, porque eu já tenho uma escola enorme aqui atrás, me dando retaguarda para eu fazer meme, para eu fazer brincadeira. Então, assim, quando você estiver se aproximando de um lançamento, quando você estiver se aproximando de uma oferta, adicione 15% de depoimentos. Depoimentos são importantes pra caramba. Porque depoimentos atestam que você não é uma fraude. Depoimentos atestam que você não vai roubar o dinheiro do cara. Depoimentos atestam que você não vai sumir depois de vender as coisas. Depoimentos mostram que outras pessoas confiam em você e pessoas precisam confiar em você através da confiança das pessoas que vieram antes. É por isso que restaurante cheio tende a ser interpretado como restaurante bom. É por isso que tem gente que olha um restaurante vazio em um cheio e fala, nossa, eu vou naquele porque ele está cheio, então ele deve ser melhor. É prova social, uma injeção direta na veia de prova social. E aí vem a pergunta, Ícaro, como eu uso o arrasta para cima? Não existem regras gerais sobre usar o arrasta para cima. Não existem regras gerais. Mas, já que eu estou me dispondo a trazer regrinhas para vocês, para facilitar um pouco a vida de quem está começando agora, a minha regra seria, no máximo, 2 por dia. Eu usaria no máximo 2 arrastas para cima por dia. Vão no meu Instagram agora, se vocês estão vendo a aula ao vivo, se vocês estão vendo a gravação não adianta mais. Mas vão vocês do ao vivo, vão no meu Instagram e veja quantos arrasta para cima eu usei hoje. 2. E tem 2 formas de usar arrasta para cima. Digamos que você vai lá e posta 40 stories, bonitinho, toda lá, você mescla técnico, emocional, de humor. Você tem 2 formas de usar o arrasta para cima. Ou você usa um no começo do dia e um no final. É bom, é distribuição boa de entrada e de saída de dia. Não precisa ser o último, né, também, mas de entrada e de saída de dia é bom. Mas, ou você faz como eu. Você pega perto do seu movimento de pico, e todo mundo sabe qual é o movimento de pico, 8 horas da noite. É o melhor movimento, entre 8 às 10 da noite. Alguns dias são melhores, segunda, domingo, são dias melhores. Aí você posta 2 seguidos. Porque quando tem 2 seguidos, alguns estudos mostram que em determinados nichos, manda 2 seguidos aumenta a chance de ter mais click rate, porque ficam 30 segundos de arrasta para cima e não 30 segundos quebrados, entendeu? É mais tempo para o cara tomar a decisão. Quem me mostrou isso daqui pela primeira vez foi o André Cia.
O André Cia foi o primeiro, lá na época do pancadão do Ítalo, que ele chegou e falou, cara, deixa eu te mostrar aqui, ó, 2 stories juntos podem dar mais click rate. E já que vocês querem números, 40 stories por dia. 2 feeds por semana. Ou 40 stories por dia, ou 2 feeds por semana. Ícaro, não tenho 10 mil seguidores ainda, não tenho arrasta para cima. O que eu faço? Você vai produzir normalmente seu conteúdo e você vai patrocinar alguns stories convidando as pessoas para o CTA que você quer levar. Ícaro, como é que eu patrocino stories? Como é que eu crio patrocinados do stories para ter o arrasta para cima? Vai lá nas nossas aulas de tráfego que os meninos estão te ensinando. O Santana, o Fábio, eles estão te ensinando. E aí vem o ponto. Como é que eu enxergo o nosso funil de relacionamento? O nosso funil de relacionamento, a filosofia do novo mercado de produção de conteúdo, ela tem 5 elementos que são obrigatórios. A sua política de conteúdo, ela deve ter um tiro de alerta. O que é um tiro de alerta? Um tiro de alerta é uma grande promoção, um grande evento. Você não pode chegar e falar assim, ô pessoal, conheçam minha loja. Ninguém está nem aí para a tua loja. As pessoas estão aí para um produto num preço muito barato, que não estará disponível por muito tempo e que elas precisam aproveitar. Minha sogra chegou aí todos os dias para o shopping na primeira semana de abertura de shopping. Porque ela falava que todas as lojas estavam em promoção. Ela nem lembra qual era o preço antes da promoção. Mas ela vê lá, 199, risca, 37. Nossa, de 199 por 37, o que garante que foi alguma vez 199? Mas não importa. Não importa porque as pessoas querem simplesmente comprar o que parece ser uma vantagem. Então você tem que se acostumar a se comunicar sempre como um tiro de alerta, sempre com uma aparência de. O que é um tiro de alerta? O que é um tiro de alerta? O que tem o microfone? Tá ruim? Tá caindo? Tá ruim? E agora? Alô, som, testando o som, tá bom? O microfone tá meio ruim aqui. O que é um tiro de alerta? Um bom tiro de alerta deve ser uma grande oportunidade, por tempo limitado, que de preferência te faz economizar dinheiro. Por isso que promoção tem que ter sempre uma vantagem financeira imediata. Então, percebam o que foi o evento do lançamento do cancelamento. Eu não cheguei e disse para as pessoas, oi pessoal, tudo bem? O Felipe Neto me repostou, mas assim, cara, ele não conseguiu me cancelar, então eu vou fazer um lançamento. Vocês querem comprar um ano do novo mercado? Ninguém se importa com o novo mercado. O que você faz? Você transforma esse evento num grande tiro de alerta. Você cria live, traz as pessoas, cria o storytelling, faz o roteiro, mantém elas engajadas, usa a estratégia do nós contra eles. Essa aula eu não lembro de cabeça. Você lembra, Gustavo, qual que é a nós contra eles, a aula? Nós contra eles? Se alguém lembrar aí do chat, já responde. Vamos ver se quem é mais rápido, o japonês ou o chat. O chat ainda tem delay, hein? O chat deve estar ouvindo. 172. Assiste, olha, ficou nervoso já. O chat não vai me vencer. 172. Assista a estratégia nós contra eles. E você diz, olha, pessoal, não vai se repetir mais, não vai se repetir mais, vai acabar. E quem comprar tem uma vantagem imediata. Então, precisa de tiro de alerta. Você só deve fazer sua comunicação mostrando que a cada
movimento que vai culminar num lançamento financeiro, existe uma grande oportunidade. E aí vem o segundo ponto. Deve haver na sua comunicação, esse é um ponto bem interessante e que eu quero que vocês prestem atenção. Vocês devem se acostumar a revestir a comunicação de vocês com o que eu chamo de missão nobre. Não façam como eu faço. Eu demorei muitos anos para fazer isso. Eu estou aqui pelo dinheiro. Eu estou aqui só pelo dinheiro. Dane-se. Porque no fundo vocês sabem que não é só pelo dinheiro. Mas são poucas pessoas que podem ficar falando isso. Geralmente o brasileiro não gosta muito do cara que está só pela grana, assim. Então, assim, revista sempre o seu tiro de alerta com uma missão nobre. Eu fiz isso também. Quando eu fiz o lançamento do cancelamento, eu não disse simplesmente comprem isso daqui porque eu quero fazer múltiplo 7 em 7. Eu disse, vocês não terão medo outra vez. Eles não irão te ameaçar outra vez. Eles não vão conseguir, eles não vão conseguir te ameaçar. A partir de agora existe um nós contra eles enorme. A partir de agora nossa, eles querem cancelar a gente, eles querem punir a gente, eles querem prejudicar a gente e nós estamos aqui do outro lado nos defendendo. Cria aquela sensação de tribo. Então, se você é uma nutricionista que está começando agora, não chegue e fale assim, pessoal, comprem meu curso de emagrecimento porque o que importa é o dinheiro mesmo. Meu produto é o melhor, vocês vão adorar, mas eu quero aqui o dinheiro. Porque tem grande chance de não dar certo, entendeu? Então, revista sempre os seus lançamentos, as suas ações, a sua comunicação com uma missão nobre. Qual é o cuidado que eu quero trazer para vocês? Qual é o alerta que eu quero trazer para vocês? Cuidado para não virar o que o Nigro chama de bullshitagem. Eu aprendi esse termo com ele e nunca esqueci, é muito bom. Cuidado para não virar bullshitagem. Qual é o extremo da missão nobre? É simplesmente... Ai, pessoal, eu só estou aqui por vocês, eu só estou aqui por causa de vocês, eu amo vocês, se eu faria isso daqui de graça, não faz essa merda, cara, porque te descredencia também. Tira tua moral. Porque todo mundo sabe que no final o dinheiro importa, então não seja esses coach... Não sei se escute, estou aqui só por causa de vocês, mesmo que eu não recebesse dinheiro nenhum, porque alguém vai sentar, levantar a mão, falar que o rei tá nu e falar, então dá de graça, e você vai se ferrar. E você vai estar sempre frágil diante dos haters. Por que hater come coach de colher? Porque o coach é cheio de medo. Ai, medo de ser exposto, medo de falar em dinheiro, sucesso, gratidão, papapá, papapá. Aí o cara olha isso, fareja a fraqueza, olha lá aquele cara ali, ó, pum, come o cara com colher. Então seja honesto, eu tô aqui pelo dinheiro sim, isso aqui é uma carreira, tô pela minha família custa dinheiro, eu quero construir um futuro para eles e em contrapartida eu tô oferecendo para vocês uma puta solução por um preço incrível e que não vai durar muito tempo. E vai para cima. E vai para cima. Qual que é o terceiro ponto? O terceiro ponto, eu quero que vocês vão direto para a aula 186. Terceiro ponto, eu quero que vocês vão direto para a aula 186. Vocês vão aprender a usar iscas externas. Vocês vão aprender a usar o que são iscas externas? O melhor comentário do dia. Vocês vão aprender a ter o melhor comentário do dia em perfis grandes, para ter mais seguidores. O melhor post em grupo do dia. Tem 1 hora de aula só sobre iscas externas na aula número 186.
Você tem que manter a sua caixa e seu feed cheios. No caso, sua caixa de perguntas cheio e seu feed vazio, né? Tem que manter eles atualizados. E por fim, Ícaro, não sei o que fazer. Eu ainda não tenho site. Eu ainda não tenho uma estrutura. Crie um grupo do Telegram e bote todo o seu CTA. Me tira aí da imagem, diretor. Pega todo esse funil, começa com tiro de alerta. Uma grande promoção imperdível. Vem uma missão nobre. Eu estou fazendo isso por um motivo que transcende o financeiro. Passa os 80 dias nutrindo o cara com essa quantidade de conteúdo. Passa aqui, ó, 80 dias nutrindo o cara. E manda sempre ele para o grupo de Telegram. Manda sempre ele para o grupo de Telegram. Ah, não tá pegando? Aqui, ó. Manda ele sempre para o grupo de Telegram. Então a conversa é essa. E aí vai fazendo o quê? Os dias vão passando, os dias vão passando. As pessoas vão chegando. $83 aqui. Aqui, aos 70 dias você começa a fazer propaganda. E depoimentos. Aqui você já pode começar a marcar live, inclusive. Isso daqui é trabalho braçal, todo dia. Caixinha, direct. Manda o cara pro Telegram, manda o cara pro Telegram. A partir daqui, ó, do dia 70, que você começa a usar mais o Telegram com mais assiduidade. A nossa filosofia de conteúdo, ela se baseia em conteúdo farto, constante, de qualidade, equilibrado nas suas emoções e uma linha que vai do dia 1 ao dia 90, sendo o dia 90 o fechamento de um carrinho. Entenderam? Vamos para as perguntas aí. Solta as perguntas aí, diretor. Assistam as aulas que eu passei de referência para vocês aqui. Essa regra vale para quem vende produto, também, pois nem sempre tem conteúdo para postar todos os dias. Melina, meu conselho, aula 141. Quem vende produto físico, quem tem loja física, quem vende sapato, prego, lingerie, seja como a Lara. Ninguém segue empresa. Você não segue a Chrysler, você não segue a Fiat, você não segue a Volkswagen, você não segue a Globo, você não segue a Consul, você não segue, sei lá, o McDonald's, você não segue a Netflix. Você segue pessoas. Pessoas seguem pessoas. Pessoas interagem com pessoas. Pessoas consomem pessoas. Mesmo que você tenha uma loja física, você vai deixar o seu perfil da loja física bem recheadinho, com feed fixo. O direct sempre em dia, o WhatsApp direto ali, levando o cara para um atendimento mais próximo de WhatsApp. Brasileira adora se comunicar em WhatsApp. Mas a sua comunicação forte, ela vai ser na sua página pessoal. Ah, Ícaro, não estou disposto a fazer comunicação de página pessoal, então você vai ter que amargar resultados piores. Porque rede social é uma rede social. Quero ser apenas uma empresa. Então você vai agir como uma empresa, vai pagar patrocinado e fazer propaganda, estar no Google. Mas se você quiser esse grande benefício de ter pessoas gostando da sua marca, do seu produto, da sua loja, tem que ser uma pessoa falando com elas. E não uma marca de empresa que ninguém se importa. O próprio Novo Mercado aqui, nós temos redatores ótimos, nós temos um puto esforço de marca, nós temos personagens que eu estou o dia todo aqui humanizando. Olha a figura do diretor, ó diretor, não sei o quê, papapá. Eu estou o dia inteiro humanizando os personagens, o dia inteiro colocando os personagens em evidência, e mesmo assim a página do Novo Mercado tem um resultado pífio em relação à minha página pessoal. Por quê? Porque é normal. Mesmo uma das melhores páginas da internet, com vários personagens, com vários recursos, com caixinha bem repostada, ainda não é uma pessoa.
Pessoas querem falar com pessoas. Vamos lá, próxima pergunta. Pamela. Ícaro, você acha que um prestador de serviços deve ter a mesma postura de um influenciador nas redes sociais? Exemplo, uma pessoa que deseja prestar serviços de copy e não lançar um produto de copy? Eu acho que sim. Inclusive, desde que seja feito com bom senso. Inclusive, quem presta bom conteúdo pode fazer qualquer coisa. Quem produz um bom conteúdo pode ser vendedor ou prestador de serviço, pode ser consultor. Todos deveriam ser chamados à boa produção de conteúdo. Que eu sou prestador de serviço. Se você não se portar como um bom influenciador, como é que as pessoas vão te achar? Seu preço vai ser sempre o mais barato. Presta atenção nesse insight aqui. O seu preço não é definido pela sua capacidade apenas. O seu preço é definido pela quantidade de pessoas que querem você, que querem o seu trabalho. Se você tem 100 mil seguidores em uma lista com 40 clientes, você pode aumentar o preço, que pode ter certeza que você vai continuar fechando cliente. E como é que você ganha 100 mil seguidores e uma lista de 40 prospects para virar cliente? Se portando como influenciador. O influenciador não tem nada a ver com aquelas mocinhas que ficam mostrando marca de requeijão para ganhar uns potinhos de creatina. Influenciador é aquela pessoa que arrasta uma multidão para tomar uma ação que ele deseja. Isso é influenciador. É alguém que grita, arraste para cima, as pessoas arrastam. Compre isso daqui, eles compram. Clica nisso daqui, eles clicam. Isso é influenciador. Alguns usam para ganhar recebido de cinta de emagrecimento. Outros usam para fazer 50 milhões por ano. A influência é a mesma. Próxima pergunta. É possível informar antes dos desafios? É possível informar antes dos desafios? Deixar claro que o objetivo é vender um curso no final? A Luísa está precisando pôr umas vírgulazinhas aí, né? Porque é um Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V que não gosta de sensação de que eu estou sendo enganado. Pode! A gente chama isso de cortina, você já retira a cortina desde o início. Ei, eu vou te vender um produto. Quem fez isso foi o Ladeira, por exemplo, no Venda Todo Santo Dia lá. Ei, eu vou te vender um produto, é claro que eu vou te vender um produto, ao final eu vou te vender um produto, você pode comprar ele agora, ele já está à venda, mas vale a pena esperar. Pode fazer isso. Na aula 141, isso está dizendo, é uma metacomunicação, é quando você fala fora, você mostra os bastidores. Quando eu faço isso? Quando eu falo para os meus alunos o que eu vou fazer. O novo mercado parece uma brincadeira. Eu falo no meu perfil pessoal, ei pessoal, vou começar um lançamento, ele vai ser desse jeito, ele vai faturar mais ou menos tanto e ele vai funcionar assim. Aí eu, no outro dia, quando esses stories vão embora, eu faço exatamente o que eu disse e vai lá e acontece. Eu estou sempre me comunicando em meta para os alunos. Pode fazer. É lógico, quando você não é tão experiente, quando você está começando começou há pouco tempo, é mais difícil, soa menos confiante, os resultados são menores, mas pode fazer. Se te deixa mais confortável, faz. É importante estar confortável. Próxima pergunta. Ícaro, Roberto Silva. Ícaro, minha maior dificuldade é fazer um lançamento sem prova social. Na aula 147 eu te ensino a conseguir prova social. Você vai gerar um no-brainer, vai entregar para as pessoas, elas vão ficar extremamente felizes e aí você pede um depoimento delas. Ponto. Se você ficar pedindo depoimento para os caras vão te ignorar. Se você der uma coisa para eles, as pessoas ficarem felizes e você falar, você gostou? Gostei. Cara, pode me mandar então só um textinho do que você gostou? Você já consegue prova social. Assista a aula 147, em 24 horas você vai conseguir meia dúzia de depoimentos e vai acabar com esse problema de prova social. Fechado? Pessoal, dúvidas e comentários, joguem lá no grupo. Qualquer coisa, procurem também o suporte. Estamos aqui para te atender. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula.